Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor, então um canal onde a gente fala sobre tecnologia, sobre redes de computadores, segurança. E hoje a gente vai estar falando aí sobre backup, tá bom? Então eu sei que eu falei aí sobre o Bacula utilizando o CentOS, mas hoje eu vou falar sobre o Bacula utilizando o Debian, tá? Foi uma compatibilidade melhor que eu encontrei ali sobre alguns plugins, tá bom? Então eu vou demonstrar para vocês aí a configuração e continuar no assunto do disco que eu fiquei devendo para vocês aí, certo? Então agradecer aí os mais de 3 mil inscritos no canal, tá? E pedir para vocês compartilharem aí o conteúdo, deixar seu like aí que a gente agradece, certo? Então vamos para a aula, que é o que nos interessa aqui, certo? Deixa eu achar aqui. Beleza. Então assim, pessoal, como eu disse, né, a gente gravou aí a aula sobre o Bacula no CentOS. E a minha ideia é gravar no Debian, então eu tenho um template de Debian aqui, que é uma máquina que só tem o Debian instalado, mais nada. Então eu vou começar por ela, tá? Então eu vou clonar essa máquina aqui, certo? E vou criar uma máquina zerada para mim, somente com Debian instalado. Então vamos chamar aqui de servidor Bacula, certo? Beleza, está clonada a máquina. Então eu vou colocá-la aqui para cima, aqui para o meu ambiente de Bacula e vou startar ela, certo? Então a gente vai começar a instalação do Bacula no Debian. Este Debian eu só peguei e baixei o CD lá da internet e tá zerado, e agora eu vou começar a configuração dele, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí, que aí a gente vai respondendo dentro do possível aí, tá bom? Eu também ainda estou devendo para vocês a parte de configuração do Bacula no S3, tá? Na AWS. Isso é mais tranquilo do que eu estava tentando fazer, que era de deduplicação, mas o S3 aí eu demonstro para vocês na sequência, tá bom? Então vou acessar aqui o Bacula através do put. Espera aí, deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar essa janela aqui. Deixa eu ver qual é o IP que pegou aquele Bacula ali para ver se é o mesmo que eu estava antes. Então vamos ver aqui. Pegou 115, tá? Então vamos lá. 115. Então eu tô acessando aqui via SSH, tá? Para quem não manja muito aí, tô acessando via SSH, tô dando um sudo "-s" aqui para mim entrar como root, para eu não ter que estar digitando o comando sudo toda hora, né? Para todos os comandos que eu for digitar, mas é opcional, tá? A pessoa pode trabalhar com sudo ou entrar como root aí, vai da vontade de cada um aí, né? Bom, deixa eu pegar aqui algumas anotações aqui que eu fiz, tá? Porque assim, o que acontece? Por que eu estou gravando com o Debian? Porque eu estava tentando montar a parte de disco, que é a parte que eu queria mostrar para vocês, e o plugin da versão 11, da versão 13, na verdade, do Bacula, não está funcionando, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar a versão 11, que foi a versão que eu testei, discuti nos fóruns ali, e é a que funciona o plugin que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então, beleza. Vamos começar, né? Então, primeiro a gente vai fazer alguns ajustes no nosso Debian, né? Então, o primeiro deles é fazer a instalação do transporte de HTTPS em cima do apt, né? Para fazer downloads, enfim, do apt. Isso são ajustes do Debian, não tem nada a ver com o Bacula, tá? Então, beleza. Faço essa primeira parte. E aí, qual é a próxima parte, né? Eu obter a chave, né, do Bacula para poder fazer o download dos arquivos do repositório, certo? Então é um wget, né? Com esse caminho aqui, ó, do Bacula Downloads e o nome da chave, isso tem lá no site do Bacula, tá? Então dentro do site lá do bacula.org, tá? No community, a gente consegue pegar essa chave para fazer o download desse arquivo aí, tá? Então faço o download desse arquivo e o próximo passo é instalar esse arquivo, que é a instalação com o apt, com o apt-key, né? Então apt -key add, e aí a chave que eu acabei de baixar, né? Que é esse arquivo aqui, ó. Então vou adicionar ele, né? Para poder fazer o download através desses repositórios.
Bom, se eu simplesmente tentar baixar o Bacula, né, dos repositórios que eu tenho lá, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o Bacula ele não está no repositório oficial da Debian, então ele está no repositório oficial do Bacula, né? Então eu preciso criar um repositório, né? Então a primeira coisa é eu adicionar dentro do meu resource.list o caminho para o meu Bacula, né? Então quais são os caminhos, né, que eu vou ter que ter, né, para baixar esse Bacula, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o caminho da versão do Bacula que a gente quer baixar. Então, vou colocar aqui. Como vocês podem ver aqui, tem o caminho, tem a chave de vocês aqui, tá? Essa chave ela é individual de cada um, tu tem que te cadastrar no site. Depois aí aqui tem o caminho da versão, então a gente está usando a 11.06. A distribuição do Debian que a gente está utilizando, né? E aqui o resto das informações para poder baixar os arquivos do repositório oficial do Debian, tá? Do Bacula, na verdade. Aí dou aqui, quando eu der um apt update, o que ele vai fazer? Ele vai ler essas informações que eu acabei de colocar dentro do repositório e já vai me disponibilizar o Bacula para fazer download deste arquivo que for necessário para a instalação do Bacula, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a instalação inicial do Bacula, certo? Para depois a gente entrar na parte daquela parte gráfica que é o Bacula, como eu havia comentado no vídeo do CentOS, para quem assistiu lá o vídeo do CentOS, tá? Então eu vou dar um apt install e aí eu tenho que colocar alguns arquivos que eu desejo fazer. Então é o dbconfig common, o PostgreSQL, que eu vou fazer com a database do Postgres, e vou fazer a instalação do Bacula do Postgres também. Então são esses três aqui que eu vou baixar inicialmente, tá? Então dbconfig common, PostgreSQL e Bacula PostgreSQL. Então dou um enter aqui, ele vai me falar dos espaços e vai começar a baixar. Lembrando, ele está baixando daquele repositório que eu especifiquei dentro daquele arquivo ali, que se eu não tiver colocado eu não vou conseguir fazer o download, né? Caso vocês precisem esses caminhos aí, eu posso colocar ali depois ali nos comentários do vídeo ali, se for necessário. Então beleza, deixa ele baixar aí, ele vai baixar todas as informações. E quando ele terminar, tá, pessoal, aqui ele está questionando sobre o Postgres, tá? Então, configuração da database do Postgres, né? Então, onde que está rodando a minha database? Ela está rodando localhost, então dou um localhost. Qual é a senha que eu quero criar para minha database? Vou colocar 123 aqui, mas não coloquem 123, obviamente, né? 123. E aí ele está instalando agora o Bacula efetivamente, tá? Quando ele terminar, a gente já vai ter o Bacula funcionando, ou seja, vamos ter o Bacula pronto, tá? Então, ó, terminou de instalar. Se eu vier aqui ó, em ls/opt Bacula bin bconsole, por exemplo, tá? Eu já consigo ver que tem os arquivos do Bacula. Eu posso startar o Bacula, por exemplo, aqui também. Ó, peraí, deixa eu só startar aqui. Ó, apt Bacula scripts Bacula start, por exemplo. Estou startando o Bacula. Vou dar um opt Bacula bin bconsole e aí eu já devo conseguir acessar o Bacula. Então eu estou com o Bacula funcional aqui, ó. A gente já tem os comandos do Bacula, né? Como você sabe, o Bacula ele é uma ferramenta de backup em modo texto, né? Então aqui tem todos os comandos para a gente utilizar o Bacula, né? Então o Bacula está pronto, né? Essa aqui é a configuração do Bacula, né? Do servidor em si, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai configurar agora a parte gráfica dele, tá? A parte gráfica dele que é o Bacula, né? O Bacula é a ferramenta web que foi criada, né? Com uma integração API que vai fazer a conexão no Bacula e utilizar dessas ferramentas do Bacula para poder você fazer a gestão via gráfica, né? Então, beleza. Vamos lá, né? Então, como é que a gente faz a configuração do Bacula, né? A do Bacula, primeiro, né? A gente vai baixar as informações de chave, assim como a gente baixou as informações de chave do Bacula do site, a gente vai baixar a chave do Bacula, certo? E vamos criar um repositório específico para o Bacula, né? Então, este repositório aqui, ó, eu vou estar criando um repositório do Bacula, né? E dentro desse repositório eu vou colocar as informações de download
para o Backlum, certo? Que são esses dois links aqui, ó. Ou seja, tem um site do Backlum, onde tem o Backlum e a versão, que é a versão 11, né? Para a minha distribuição de Debian que eu estou usando, certo? E aí eu já vou conseguir puxar os arquivos do Backlum, né, para instalar. Então eu dou um apt update, ele vai fazer a leitura deste novo repositório que eu acabei de colocar. Certo? E aí, após fazer essa leitura, eu já consigo partir para a instalação efetivamente do Backlum, fazendo a configuração adequada e fazendo ele interagir, né, com o nosso Backlum, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalar a API, né? A API, ela é apt-get install Backlum common, Backlum API Apache. Por que Apache? Porque a gente vai estar utilizando o Apache dentro do Debian. A gente pode utilizar o Lite HTTP também, mas eu prefiro o Apache porque foi o que funcionou melhor para mim aqui. Então, dou um yes aqui, ele vai baixar esses dados do Backlum, né, para a gente fazer a instalação, que essa aí no caso é a API, ainda não é a interface web, certo? Deixa eu pegar aqui o navegador enquanto está carregando. Deixa eu trazer o navegador aqui. Ele está carregando ali. Deixa eu deixar minimizado por enquanto. Beleza, ele instalou a API, né? Então agora o próximo passo é o que? É eu instalar a parte web dele, né? Então eu vou instalar a parte web do Backlum, né? Então essa aqui é a parte web, que é apt-get install Backlum common, Backlum web e Backlum web Apache 2, tá? Este aqui é o comando, deixa eu limpar aqui as linhas para ficar mais claro, tá? Então assim, ó, esse é o comando, ó, apt-get install Backlum common, Backlum web Apache 2, certo? Vou dar um yes aqui e ele vai instalar a parte web do Backlum, tá? Esperar terminar aqui, vou limpar a tela de novo, tá? E aí agora a gente tem que fazer alguns parâmetros de ajuste, alguns comandos, na verdade, né, de ajuste do nosso Apache, que são o seguinte comando, tá? A2 enmod rewrite. Opa. Tá? O que esse comando faz, né? O A2 enmod, tem o enconf, tem esses comandos são do Apache 2, tá? Para habilitar módulos, para habilitar configurações e, enfim, diversos outros parâmetros que você consegue habilitar através desses comandos A2, EN, alguma coisa, tá? Então, diz respeito ao Apache e não especificamente ao Backlum, né? Então, a gente vai dar o E2 enmod rewrite, tá? Agora a gente vai dar A2 en site, ou seja, a gente vai estar habilitando o en de enable, tá? A gente vai estar habilitando o site Backlum API, Backlum. Tô errando por causa do fio que tá passando por cima do meu teclado aqui, pessoal, só um pouquinho. A 2N site Backlum API, a gente vai habilitar também. E a gente vai habilitar o Backlum Web também, tá? Então, vamos ver se não faltou nada aqui. A gente vai habilitar o A2 enmod rewrite, então a gente vai habilitar o rewrite. Depois a gente vai habilitar o Backlum API, depois o Backlum Web. Tá? E aí, por fim, a gente vai dar esse comando que ele está sugerindo aqui faz um tempinho já, que é o system reload Apache 2. Certo? Diante disso, a gente conseguiu fazer a configuração dele. Então, vou abrir aqui o meu Apache na 9096, admin, é a API, tá? E 192.168.0.115.90.95 é a web, tá? Então eu tenho a web e a API, certo? Então vamos começar pela API, que a API tem que ser configurada antes. Eu vou entrar na API, vou dar um next aqui. Vou maximizar a tela aqui, tá? Dou um yes e aí ele começa, né? Selecionar a base, Postgres, qual é a base, né? Backlum, qual é o login? Backlum, qual é a password que eu coloquei? 123.
quem é a máquina que está rodando a base, né? Localhost, que é a própria máquina do banco de dados. Dou um teste e deu OK. Vou para o próximo passo. E aí aqui ele pede algumas informações sobre o nosso bácula, né? Primeiro, onde que está o bconsole? Perceba que aqui vem errado, ó. O correto é /opt /bácula /bin Então o bácula ele está dentro do /opt /bácula. Lá dentro tem o bin, que é onde está o executável, e onde está os de configuração é no /etc, né? Então é /opt /bácula /etc /bconsole. E aí eu marco essa opção e ele fala aqui, ó, o que eu tenho que fazer, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele fala que eu tenho que fazer os ajustes que eu devo fazer dentro desse arquivo aqui, ó, do Backlon API no sudo ers, né, .d, que é para executar comandos como um usuário com privilégios, né? Então eu pego essa linha aqui que ele está orientando, copio, vou lá e dou um nano, né, /etc sudo ers.d, e aí ele sugeriu o nome do arquivo, Backlon-API. Então, Backlon-API. Aí aqui eu largo este conteúdo aqui dentro, saio, salvo, e aí agora posso fazer o teste aqui, ó. E ele tem que dar OK. Deu OK, avanço. Próxima linha, do marco yes. E aqui ele pede para eu selecionar aqui, ó, primeiro, quais são os paths, né? Qual é o caminho, né, do Bacula que eu estou utilizando. Tem dois caminhos normalmente, mas esse aqui é o que a gente está utilizando, opt bacula bin e opt bacula etc. A gente marca que ele muda todas essas informações aqui embaixo, porém aqui em cima ele não muda. Aqui a gente tem que colocar o caminho do programa que a gente está utilizando. Aí é config API Apache ou config API Lite HTTP. Tá, então é o Apache que a gente está utilizando. Marca a opção para obter a opção com privilégios, né? E seleciona aqui para colocar mais essas linhas lá dentro daquele mesmo arquivo. Então, dou um Ctrl C, venho aqui, edito este arquivo que eu acabei de criar e coloco essas outras linhas e saio salvando. Então agora volto para a web e vou lá em teste e tem que dar todos OK novamente, certo? Beleza, aqui ele pede para eu alterar a senha da minha API, né? Atualmente está admin. Eu vou deixar admin, tá? Mas vocês podem alterar aqui, ó. Finalizando, então, né? Save. Se finalizou OK, a primeira coisa que vocês podem testar é vir em storage e enviar uma requisição e ele vai trazer as informações porque ele conseguiu conectar a API ao servidor. Então, tá tudo funcionando aqui. Estando funcionando a API, a gente vai para a parte de configuração web. Na parte de configuração web, a gente vai dar um next aqui, né, no início. Ele pede qual é a senha da minha API. Como eu deixei admin, vai ser admin. Se você mudou, você tem que lembrar. Dá um teste, tem que dar OK. Dá um next. Aqui ele está pedindo para alterar a senha do que? Da web. Eu vou deixar admin, tá? Mas é para você alterar a senha de acesso à web, não é do API, tá? Salvar e beleza. Ele já conectou, né, na API, ou seja, a web conectou na API e agora consegue trazer as informações do nosso Bacula já devidamente configurado. Obviamente, né, pessoal, eu não estou fazendo as devidas explicações sobre funcionalidades do Bacula porque eu fiz no vídeo de CentOS. Quem tiver mais interessado em saber exatamente o que é cada parâmetro desses, no vídeo do CentOS eu havia feito mais detalhado. Esse aí eu estou fazendo a reconfiguração para retomar da onde a gente parou, que é a parte de disco que eu fiquei devendo, tá? Feito isso, a gente terminou, né, a parte de configuração. Existe um erro aqui, tá, no Bacula, que a gente precisa fazer uns ajustes. Por exemplo, se eu vier no Storage, tá, e vir em detalhes, configuração de Storage e tentar salvar, vai dar um erro aqui embaixo. Por quê? Porque ele não tem permissão para gravar neste diretório, certo? Então, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai lá no Bacula, no servidor, tá? Aí a gente vai dar um add user, vai adicionar o usuário www.data ao grupo Bacula, tá?
E também adicionar ele ao grupo tape, porque o Bácula usa um grupo chamado tape também para gravar as coisas. Então o www do data tem que estar associado a esses grupos, tá? Esse é o primeiro passo. E aí, o outro passo que a gente precisa fazer é, se a gente der um ls-lha barra opt bácula etc, a gente vai ver que o quê? Quem é que tem permissão para escrever nesse arquivo? Somente o usuário Bácula, né? O grupo, né? Na verdade, o grupo tem permissão de leitura, o grupo Bácula, então a gente não vai conseguir gravar nada. Então a minha sugestão é dar um chmod, né? Dá um "-r" aqui, né? 660, tá? A gente vai tentar manter a mesma permissão no barra opt bácula etc. Aí a gente dá uma alterada ali nas permissões, ó, e agora a gente consegue ter a opção de leitura e gravação, certo? Reinicia o Apache. E aí agora você testa, dá um OK, e aí deve aparecer o OK ali. Então são esses dois parâmetrozinhos que a gente precisa fazer, né? A gente precisa adicionar o grupo, o usuário www.data, que é o usuário que roda o Apache, né, ao grupo Bácula, e dar permissão de gravação para outros, né, para o grupo, na verdade, aqui, ó, dentro deste diretório, dentro desses arquivos aqui, para a gente conseguir fazer essas alterações do arquivo. Ó, a gente consegue fazer as alterações do arquivo agora. Então beleza, ficou tudo funcionando, estamos com o programa redondinho, já está funcionando. Agora é a parte dos arquivos que eu queria mostrar efetivamente para vocês, que é a parte mais interessante, vamos dizer assim, desta aula aqui. Tá bom? Qual é a parte interessante que eu quero compartilhar para vocês aí? Que eu não consegui fazer funcionar na versão 13, tá? Que é a parte de deduplicação. Então assim, primeira coisa, tá? Precisamos instalar dentro do Debian, certo? O ZFS, tá? O ZFS, ele é um sistema de arquivos, né? Onde esse sistema de arquivos ele nos possibilita, além da utilização, obviamente, né, de mais discos, um pool de discos, né, para fazer RAID e tal, a gente consegue fazer a deduplicação de arquivos. O que é a deduplicação de arquivos para quem não entende? Na verdade, a deduplicação de arquivos é o que? É uma referência a um arquivo original. Então, o que acontece, né? Eu tenho um arquivo que ele é gravado uma única vez e é criado uma espécie de um link simbólico, na verdade, uma informação referenciando aquele arquivo, né? Então, aquele arquivo ele não é gravado outra vez. Isso faz uma economia de espaço para que a gente tenha, né, no nosso ambiente, tá? Então, isso é o ZFS que proporciona, não é exatamente o Bácula, mas o Bácula ele consegue trabalhar, né, com esse sistema de arquivos utilizando-se disso, tá? Então, primeiro vou fazer a instalação do ZFS, tá? Para demonstrar para vocês o funcionamento do ZFS e depois a gente vai configurar no Bácula esse sistema de arquivos, certo? Então, assim, primeiro, tá? Para utilizar o ZFS, a gente precisa, né, fazer a criação do repositório do ZFS, certo? Então nano, né, ou VI, tanto faz, né? E a gente vai criar um repositório, tá? E essas informações que eu estou colocando aqui tá lá no site do ZFS, o OpenZFS, tá? Então beleza, pego aqui, vou criar um repositório, certo? Do ZFS. O repositório é este caminho aqui, ó. Então, onde tem as informações, né, para poder baixar o ZFS, certo? Tem um outro arquivo que eu preciso criar, certo? Para conseguir baixar o ZFS, deixa eu achar o arquivo aqui. E é mais ou menos a ideia da gente ter a chave, quando a gente está baixando o Bácula lá, a gente tem que ter as informações desse arquivo aqui, certo? Do pacote que a gente quer instalar. Essas informações, caso vocês queiram, tá? Não consigam copiar, tem essas informações lá no site do openzfs.org, tá? Então beleza, baixei, coloquei ali as informações, lembrando a gente está usando apt, então apt update para ele reler este arquivo que eu acabei de configurar. Certo?
Feito isso, está instalado o nosso repositório e agora a gente precisa instalar o ZFS. O ZFS a gente faz a instalação, né, através destes pacotes aqui. Ó. Primeiro, a parte relacionada ao Linux, né? Então, para baixar as imagens aqui do Linux, né? Então, essas informações são importantes a gente colocar. E depois, a parte do ZFS mesmo, tá? Que é isso aqui, o install de ZFS, DKMS e o ZF Utils, né? Que são as ferramentas do ZFS. Então, dou um yes ali, ele vai me perguntar se eu quero instalar. Essa parte ele para em 85, 82 ali por aí, ele para, demora um tempinho, certo? E depois ele vai continuar, ele demora porque ele está mexendo no kernel do Linux. Então tem que esperar aqui, não tem o que fazer. Enquanto está fazendo essa configuração, está baixando o ZFS, certo, pessoal? Eu queria explicar uma coisa para vocês aqui, que é o que eu vou precisar, tá? Então assim, ó, deixa eu pegar a caneta aqui, Ctrl+G, certo? O que acontece, tá? Normalmente, a gente vai fazer um servidor, tá? Este servidor ele tem os discos dele ali, certo? E aí a gente acaba armazenando os dados do backup dentro desse disco aqui. Então a gente armazena localmente, né? Certo? Mas num ambiente, vamos dizer assim, um ambiente empresarial, qual é o objetivo, né? O objetivo é você ter um servidor com um disco rodando o Bacula, por exemplo, tá? E você ter um storage. Storage, para quem não sabe, é um agrupamento de discos que tem a capacidade de armazenar dados de melhor maneira, através de uma rede. A comunicação entre os discos é melhor, ele trabalha com RAID, ele trabalha com ZFS também, a gente consegue trabalhar. Então, existe maneira de você montar um servidor também com diversos discos e utilizar o FreeNAS, por exemplo, tá? FreeNAS tem 2E, onde no FreeNAS a gente consegue fazer uma espécie de storage, né? Então, esse storage a gente vai disponibilizar através de rede um disco para o meu servidor Bacula. Por que é importante isso, né? Porque a gente tendo o nosso servidor Bacula com algum tipo de problema, o nosso disco ele não está localmente, ele está dentro de um servidor de storage. Esse servidor de storage, ele dificilmente vai dar problema. E aí o servidor Bacula dando problema, a gente monta outro servidor Bacula e associa aquele disco que a gente havia associado antes a esse servidor aqui e faz o restore dele, ou seja, o disaster recovery, né, em cima desse disco aqui, certo? Então essa é a ideia, né, da gente utilizar discos atachados externamente. Então sempre num ambiente de backup, o ideal é a gente utilizar este servidor externo, né, que dá para chamar de servidor externo, mas na verdade é um storage, tá? Para fazer o armazenamento desses dados aí. Certo? Então essa é uma recomendação, tá? Obviamente, se tu não tem recurso, tu pode colocar discos aqui internamente no teu servidor, né? Mas não é uma recomendação, tá? Então beleza, terminou a instalação ali, pessoal. E aí, os próximos passos vai depender de um outro disco. Por quê? Se eu der um fdisk -L, vocês vão ver que eu tenho apenas o disco SDA aqui, ó, certo? Eu só tenho um disco. Né? E o ideal é que os seus dados, tá, de backup estejam em outro disco e não no mesmo disco do sistema operacional. Então eu vou desligar a máquina, porque afinal eu vou colocar um disco nela, né? Vou desligar a máquina e vou colocar um disco na minha máquina virtual. Numa máquina física, obviamente, você vai colocar um disco, né? Ou então numa máquina que seja uma máquina virtual, você pode atachar um disco no storage também, então depende muito de como que você vai trabalhar, mas o importante é que o disco, ele seja um disco separado para o backup, né? Então, vou lá em editar máquina, tá? E vou adicionar um disco, certo? Vou adicionar um disco pequeno aqui, para a gente ver algumas coisas acontecerem. Então, vou adicionar um disco de 5 GB, tá? Na máquina. Adicionei o disco e vou iniciar a máquina.
Após iniciar a máquina, a gente vai começar a trabalhar com o ZFS, montando as configurações de ZFS para ficar clara a explicação de como que funciona o ZFS. Bom, deve ter iniciado já o servidor, eu vou reconectar aqui. Então vou restartar a sessão, vou dar o usuário Robson, assim, 1, 2, 3 que eu coloquei, vou subir a tela, dar um sudo "-s", vou logar e estou como root, certo? Então se eu der um fdisk "-l", vocês vão ver que eu tenho o disco SDA, que é o meu disco principal, e agora eu tenho um outro disco, certo? Que é um disco de 5 GB, deixa eu achar ele aqui, que está aqui em cima, ó. SDB 5 GB, tá? Então meu disco principal tem 100 GB, meu disco secundário tem 5 GB. Obviamente, quando a gente está falando do ambiente real, o segundo disco é bem maior porque é onde ficam os dados, tá? Beleza. Qual que é o próximo passo, então, né? Já instalei o ZFS, agora eu vou utilizar a ferramenta ZFS mesmo, né? Então, a ferramenta ZFS, ela utiliza um programa chamado zpool. Então, ó, eu vou dar um zpool, create, "-f", qual é o nome do pool que eu vou estar criando, né? ZFS, né? Esse é o nome do pool que eu vou estar criando. E aqui qual é o meu disco físico, dev sdb, esse é o meu disco físico. Dou um enter, ele criou aquele pool ZFS, certo? Segundo passo é criar um espaço, um ponto de montagem, né? Para eu armazenar dados. Então, eu vou dar um ZFS, né? Create, ZFS, que é o pool, tá? E aqui o ponto de montagem, que é o MNT. Criei aquele ponto de montagem. Agora eu já tenho disponível o zpool status. Deixa eu achar aqui. Status. Já consigo ver que eu tenho um pool chamado ZFS, onde tem um disco, né? Se eu tivesse mais outro disco, estaria aqui embaixo, certo? Então essas são as informações que eu tenho. Agora eu preciso habilitar os recursos que o ZFS me traz, certo? Então é tudo através da ferramenta ZFS. Aí eu vou usar aqui, ó, ZFS set dedup on, ou seja, para habilitar a deduplicação, né, no meu ponto de montagem MNT, certo? Então eu habilitei a deduplicação. Eu vou habilitar a compressão também, ó. Então set compression on, ZFS MNT, certo? E vou alterar a permissão deste diretório, desse ponto de montagem que ele criou, para a bácula, para que o bácula possa gravar. Então beleza. Se vocês observarem aqui, eu fiz as configurações de deduplicação e compressão nesse diretório aqui, ó, tá? Nesse diretório aqui, ou seja, se eu largar dentro do ZFS somente, não vai deduplicar, mas já no MNT vai. Então, vamos entrar lá Na verdade, eu vou ficar aqui mesmo, tá? E vou mostrar o seguinte para vocês. Vou dar um ls-lh barra ZFS MNT, certo? Então, a gente não tem nada. Vou dar um du-lh barra ZFS MNT. Tá com 512 ali, tá? E vou dar um zpool list para a gente ver o que tem 190k alocado, certo? Tem 4.5 GB livre e tem uma deduplicação de uma vez, tá? Então isso é o que o meu ZFS está reportando, certo? Vou baixar algum arquivo grande aqui, tá? Deixa eu achar aqui, eu tenho uma imagem do Debian. Vou baixar um arquivo do Debian, por exemplo, tá? Vamos esperar um pouquinho aí. Perfeito. Baixou a ISO do Debian, vamos ver aqui, ó, ls-lh, ela tem 388 MB, tá? Então eu vou copiar essa ISO do Debian para ZFS MNT, tá? Então vou esperar ele copiar. E aí a gente dá os comandos de novo para ver o tamanho e tal, não. Então ls, a gente vê que tem 388 lá dentro do ZFS MNT. A gente pode dar um du, né, para ver lá, ó, 380 MB no ZFS MNT, e a gente vai dar um zpool list e a gente vai ver que tem 381 MB, sempre varia um pouquinho ali, e a deduplicação de 1. O que eu vou fazer agora? Vou copiar novamente, né, este arquivo do Debian, tá, com outro nome, né, para não sobrescrever, lá para dentro do MNT. Terminou a cópia. Vamos olhar de novo, tá? Então, ls, quanto é que eu tenho lá? 388 da ISO 2,
e 388 da ISO Debian, lembrando que é o mesmo CD. Tá? Vamos dar um DU. DU a gente tem 760 MB do MNT. E o Zpool a gente tem 381 alocado, tá? E tem uma deduplicação de 2 vezes. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho apenas um dado salvo e tenho uma referência daquele dado salvo relacionado àquele dado original. Então eu não vou ter 2 vezes o dado ali, certo? E aí tem que cuidar muito bem isso. Quando a gente está usando o ZFS, o que vale é o espaço que o ZFS está nos reportando e não o espaço que a gente tem ali, certo? Então tem que cuidar muito isso, tá? O que eu vou fazer para vocês observarem como é que funciona? Eu vou pegar e vou colocar um laço fora aqui, ó. Deixa eu achar aqui que eu deixei pronto. Eu tenho um laço fora aqui, que ele vai copiar, vamos colocar aqui, fazer 20 cópias, tá? Do disco, 20 cópias do disco do Debian, para dentro do ZFS, tá? Então ele vai fazer 20 cópias. Dá ele fazer 20 cópias. Terminou de fazer as 20 cópias, vamos lá então, né? LS, tá ali as 20 cópias, ó. 20 cópias, tá? Vamos dar um DU, olha lá, ó, 7.8 GB e o Zpool List. No Zpool List a gente observa que tem 387 alocado apenas, tá? E tem 21 vezes a deduplicação. Ou seja, ele reduziu em 21 vezes o tamanho. Na verdade, ele deixou de copiar aquele dado ali, né? 21 vezes, tá? Então, é importante a gente atentar, né, para esse recurso, né, que a gente tem e que a gente pode utilizar aí para armazenar dados, tá? Tem um outro comando aqui que é o ZDB, ó, SZFS, que ele mostra exatamente referências, né, do bloco, né? Então, ó, ele mostra quanto que ele está utilizando mesmo, tá? E qual é o espaço que ele está ocupando na deduplicação, né? Então, ó, 21 vezes a deduplicação. Então, a gente consegue ter bastante informação aí com o Zpool. Uma coisa interessante da gente ver é no fdisk-l, tá? Aliás, não é no fdisk-l, é no df-l, df-lh. Olha só, percebam que eu tinha 5 GB de espaço, né, no ZFS, que foi o que eu criei ali, ó, certo? Mas ele vai crescendo à medida que vai utilizando aqueles dados ali, né, para fazer a utilização. Então ele vai crescendo até o limite dos 5 GB, ou seja, até agora eu só tenho 380 MB utilizado, né, que é um disco, mas ele está crescendo ali até que ele atinja 5 GB do disco físico, né, que é o disco não vai gravar mais que 5 GB, né, só que ele está entendendo que está gravando mais informações porque são informações repetidas. Para que é válido isso? Se você está copiando, por exemplo, máquinas virtuais Windows, a gente sabe que o diretório Windows ele é praticamente igual. Então aquilo ali não vai ter várias cópias daquele mesmo dado. Ele vai entender que aquele mesmo dado já existe e não vai ser copiado. E vai reduzir o teu consumo de disco, certo? Isso é muito importante e muito útil para nós hoje em dia, né? Bom, então beleza, meu ZFS está funcionando. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso habilitar o Bacula para trabalhar com o ZFS, certo? E aí aqui que foi o grande motivo de eu ter trocado de distribuição, tá? Deixa eu achar aqui. Existe e da versão também, tá? Existe um plugin chamado Aligned. Então eu vou dar um wget lá dentro do meu diretório do Bacula lá na internet e vou baixar o plugin chamado Bacula Aligned, tá? Esse plugin é o que vai me possibilitar fazer com que o Bacula grave dentro do sistema de arquivos ZFS e utilize a deduplicação, tá? Então eu preciso baixar este plugin e instalar ele, né? dpkg-i Bacula deb, e aí eu instalei ele. Então, ele estando instalado, eu vou reiniciar o Bacula, /pt, Bacula, bin, não, scripts, Bacula, restart. Beleza. Estou restartando o Bacula para ler este plugin, tá?
Beleza. Agora eu preciso fazer a configuração do meu storage dentro do Bacula, porque se vocês perceberem, deixa eu abrir aqui, dentro de storage, a gente tem só esses dois storages, que lembrando, eles não servem para nada, porque eles estão salvando dentro de um /tmp, né? Então, em princípio, eles não servem para nada. Aí eu vou fazer a configuração deste storage pelo modo texto, tá? Então, eu vou em nano, /opt, bacula, etc, bacula sd, que é o storage daemon, né? A gente percebe que tem diversos textos aqui e tal, que são informações que vêm no arquivo do Bacula, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um Ctrl X aqui e vir no Bacula Web e editar um desses aqui. E aí eu venho em Configure Storage, dou um salvar, venho em Storage Daemon, venho em Device, edito o Device e dou um salvar também, certo? No Director eu edito o Director e dou um salvar. Por quê? Depois que a gente salva com Bacula Web, vocês vão ver o arquivo ele fica limpo. Então ele fica só com o que é útil para nós. Então é interessante para facilitar a configuração. Bom, vou lá para o final do arquivo, tá? E vou inserir algumas linhas. Estas linhas, elas estão no tutorial do próprio site do Bacula para fazer a deduplicação. Então eu vou copiar aqui, vou colar aqui e vou explicar para vocês. Então aqui é o nome do device, certo? Que pode ser qualquer coisa, aqui está line de disco, eu vou manter, mas pode ser qualquer coisa aqui, tá? Device type tem que ser align, media type tem que ser file 1. Aqui onde você fez o arquivo, o ponto de montagem do ZFS, então neste caso ZFS/mnt. Aqui tem as informações de label, random access, uma informação mais importante aqui, né? Deduplicação só pode acontecer com um job concorrente por vez, então não pode ter mais de um job concorrente, tá? Aqui são informações pertinentes ao tamanho dos blocos do arquivo para funcionar a deduplicação. Então é isso, terminei essa configuração, saio do SD e vou no Bacula dir, que é onde eu vou montar a informação do storage mesmo, efetivamente, né? Então eu vou pegar o storage. De novo, né? Tô pegando lá do site do Bacula. Vou procurar aqui onde tem storage, tá? Então tá aqui, ó, storage. Vou abrir um espaço aqui e vou colar o conteúdo do site. Qual é o conteúdo do site, né? Ele tá dizendo o nome do storage aqui, ó, disk backup, ou seja, um nome qualquer, tá? O address aqui é importante, ó. Isso é o nome do servidor, tá? Que a gente vai estar conectando, que no nosso caso aqui, a gente até nem lembrou de configurar isso, mas se vocês observarem nos outros aqui, ó, é Debian. Então, Debian, tá? Então, este é o nome do servidor de vocês, tá? Aqui embaixo, a chave de acesso desse servidor. A chave de acesso, por isso que eu pedi para colocar junto com esse do storage, porque a gente pega essa chave de acesso aqui, ó, porque ele está acessando o próprio servidor. A gente cola ela aqui. E aqui o nome do device, que foi o device que a gente criou lá no SD. E aqui o media type, que é file 1. Então eu dou um Ctrl X, sair e salvar. Agora eu vou mandar restartar o Bacula. Certo? E agora o que eu vou fazer? Vou entrar lá vou remover todos aqueles arquivos que eu coloquei lá dentro do ZFS MNT, tá? Para não ficar nada lá. Então, zpool list. Ó, esperar ele remover. Ó, removeu. Deduplicação 1. Tá? Ver se tem alguma coisa ainda lá. ZFS, MNT. Não tem mais nada. Ó lá, ó. 177 alocado. Tá? E uma vez deduplicação. Então não tem nada dentro daquele diretório. Vou dar um ls aqui de novo, com -lh, pra gente enxergar ali, ó, não tem nada, tá? Não tem nada dentro. Aí a gente vai abrir o nosso Bacula, vamos em Job e vamos rodar um Job. Então, Run. Ah, olha só, eu vou fazer o seguinte, porque são poucos dados, né? Então eu vou criar um novo file set aqui, ó. Um file set, lembrando, é a seleção de arquivos, né, que a gente pode fazer. E vou criar aqui, ó, arquivo de CD. Tá? Que é o CD aquele que a gente tem ali. Tá? Vou aqui incluir bloco, adicionar, browse,
Vou selecionar o Bacula no próprio servidor, aqui seria o cliente, tá? Home, Robson, tá aqui o arquivo, ó. Aqui, ó. Aqui é isso, tá? Essa é a isso. Apply e create. Então esse job ele vai copiar apenas esse arquivo de CD, que é um arquivo grande que eu quero mostrar para vocês, né? Então em job, vou em novo job, vou aqui e seleciono backup de cliente, tá? Job para rodar backup de cliente, coloco full, certo? Aqui ó, em file set, né? Qual é a seleção de arquivos? Catálogo, full set ou arquivo de CD? O arquivo de CD. Onde eu quero armazenar, né? Naquele disk backup, que é o nome que a gente deu para o espaço ZFS. E mando rodar o job. Então a gente acompanha o job, vê como é que vai acontecer o job, se vai acontecer certinho, né? Vou esperar ele terminar. Então ele foi lá, terminou o job. Quanto é que ele deu aqui, ó? 408 MB, tá? Salvos. E aí a gente vai lá e vai dar um ls-la. Tá lá, ó, 389, que é o espaço mesmo do CD, né? Se a gente der um zpool list, a gente tem 371, né? E tem uma vez. Vamos executar o backup full de novo, tá? Então vamos lá. Job, run job, backup full do arquivo de CD. Lembrando, o dado aí tem que ser o mesmo, né? Para fazer o efeito na duplicação. Então, run job. Vamos esperar ele rodar. ...408 megas salvos, tá? E vamos lá, né? De novo. ls-lh. Ele tem 777 megas salvo, tá? E vamos ver o zpool. Ele tá com praticamente 2 vezes de duplicação, 382, e ainda continua 413 GB livre, tá? 4.13 GB livre, tá? Vamos executar mais um para testar, né? Run. Arquivo CD, diretório, run job. Esperar ele terminar para executar. Terminou de executar, 406 MB, vamos lá, né? ls-la, 1.2 GB, zpool list, continua 382, só que ele aumentou para 3 vezes a deduplicação. Percebam como é útil isso, né, pra gente no dia a dia, né? E se a gente for observar aqui, ó, nos nossos jobs, ali, ó, nossos jobs aqui que foram executados, a gente pode vir aqui em pool, por exemplo, né? Verificar o pool file, que foi o pool que a gente executou, e aí verificar aqui, ó, volume, qual é o volume que tem, detalhes, né? Então, jobs no volume, então foram 3 jobs de 406 mega executados, a gente tem a opção de fazer o restore, enfim, tem todas essas opções que a gente consegue utilizar e utilizar o recurso de storage, né, na parte de deduplicação, que foi o que a gente fez aqui, né? Então a gente tem toda essa parte de deduplicação sendo utilizada dentro do nosso recurso de storage, né, que é o nosso ZFS integrado com o nosso Bacula, né? Então tá aí essa informação aí que eu queria passar para vocês. Então em breve devo gravar vídeo sobre S3, tá? Não consegui gravar o vídeo sobre S3 ainda, mas vou gravar o vídeo sobre S3 para salvar backups em nuvem. Certo, pessoal? Queria agradecer a vocês aí, obrigado por terem ficado até o finalzinho aí. Espero que tenham gostado. Eu sei que eu fiz meio rápido aí, meio corrido, mas é que eu estava devendo esse conteúdo. Agradeço a todos, não esqueça de deixar seu like e dividir esse conteúdo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Obrigado e até a próxima.